Boa noite. Estou chegando aqui agora. Vamos convidar aqui o Gustavo para participar hoje. Meu querido Gustavo, ele está chegando aqui. Muito bem, acho que ele ainda não entrou, está entrando. Olá, Renata. Oi, Cíntia. Sérgio, querido. Muito boa noite. Olá, meu amigo, querido Gustavo. Boa noite, pessoal. Tudo bem por aí? Tudo Tá me certo, ouvindo bem? graças a Deus. O pessoal Tudo também. certo. Ah, que bom. Agora acho que tá bem estabilizado a internet aqui. E aí, Espero que Gustavo? aqui também. Prazer te ter hoje aqui. Que delícia. Muito O pessoal obrigado tá pelo entrando convite. aí. Boa noite, pessoal. Que delícia ter vocês aqui hoje. Hoje eu trouxe mais uma pessoa aqui que eu tenho bastante carinho, tenho bastante admiração pelo trabalho, que é o Gustavo. O Gustavo vem aí para ajudar nesse olhar, né? Para contribuir aí com a gente, com esse olhar do autoconhecimento, com as suas ferramentas. E Muito eu obrigado. gostaria que você começasse aqui contando para a gente um pouquinho da sua trajetória, nesse rumo do seu autoconhecimento, como isso se deu, como que você começou nessa trajetória, e aí depois você fala um pouquinho da sua ferramenta, mas você pode começar contando para a gente um pouquinho como foi esse seu início. Com certeza. Tem um pessoal ali entrando conhecido. Boa noite primeiro, né? Boa noite a todos. Muito obrigado, Paty, pelo convite. De poder falar também dessa ferramenta, né? E o porquê dela, como que funciona. Mas até tinha comentado com a Paty, a gente estava em conversa antes, né? Não sentia assim de explanar a fundo, né? O que que é, são os mapas, como é que funciona, mas mais um panorama geral, de certa forma, né? O que que eles trazem de devolutiva a nós mesmos. Mas antes, né? Eu acho que é interessante, como a Paty falou, eu comentar. Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite. Obrigado pela presença de todos. Mas antes eu acho interessante eu comentar como é que foi minha trajetória e por que que eu me liguei aos mapas, né? Teve um momento em que essa ligação com essas ferramentas foram extremamente importantes na minha jornada e a partir dali, então, eu me apaixonei por isso que, de certa forma, já estava um pouco no meu planejamento, né? Como uma ferramenta ali para que eu passasse um pouco do meu conhecimento também. Então, eu comecei, né, nessa jornada dentro da espiritualidade através de um despertar espiritual bem profundo, começou ali para o 2019, mais ou menos, né? E foi através de uma situação exterior que me trouxe, né, uma devolutiva interna. E ao mesmo tempo que estava crescendo em termos de expansão de consciência e conhecendo a espiritualidade, sentindo aquilo vivo em mim, né? Que no momento foi mais aquele brilho, aquela luz, né? Que apareceu na jornada. Depois começou aquele processo, olha, tu quer continuar nesse caminho, né? Tu já está expandindo a tua consciência agora para tu manter alguns estados que, de certa forma, eu tive alguns acessos ali, né? Tive que fazer uma limpeza muito mais profunda. Aí que começou a jornada de fato, né? Ali que eu me liguei, porque começou uma busca mais profunda, né? Eu passei por um período que eu não estava tão bem, inclusive com depressão, né? Mais ou menos quase um ano dentro de uma depressão e foi ali que também, né? Nessa noite escura da alma, né? Que começou a brilhar, que nem eu brinco, as primeiras luzes e, e tive muitos acessos também, sabe, Paty? No sentido assim de expansão de consciência e de enxergar uma vida muito mais ampla daquilo que eu vivia e enxergava anteriormente, né? E é um enxergar assim de coração, sabe? Foi alguns estados que de certa forma eu vejo que fui presenteado com eles, né? Como se fosse assim, ó, batendo na porta, existe uma vida muito maior e mais ampla daquela que tu enxerga, que tu vive hoje em dia, né? Vamos jornadear, vamos crescer, vamos evoluir. E é ali que começou a minha jornada, né? E eu me liguei com os mapas justamente por uma busca muito grande dentro desse despertar espiritual para descobrir o que eu vim fazer, qual que é a minha missão, né? Naquela época eu não tinha nem ideia, uma dificuldade minha de reconhecer os meus próprios potenciais, os meus valores, sabe? Claro que também estava muito associado à cura da minha criança interior, que eu também fui fazendo
ao longo de todo esse período, né? Então foi um combo, foram várias ferramentas e terapias que foram andando junto ali para que eu tivesse uma maior autodescoberta, mas os mapas, com certeza, assim, me trouxeram uma linda devolutiva, assim, mais ou menos do meu roteiro, assim, olha, tu tem facilidade com isso, tu tem aptidão para isso, né? Vamos trabalhar onde tu tem luz, onde tu tem o teu talento, mas também me mostrou muito das minhas dificuldades, daquelas limitações que eu tenho, que todos nós temos, né? E é importante que ele dá um panorama mais geral, mas é claro, né? Como qualquer mapa que a gente tem aqui, ele nunca é um teto, né? Claro, essa é a minha opinião, mas nunca é um teto. A gente nunca vai chegar no máximo através do mapa. Ele vai sempre ser um orientador, né? Vai te colocar num prumo, digamos assim, vai te colocar na tua rota. Mas essa autodescoberta, né, é muito mais profunda do que qualquer outra ferramenta, né, exterior. Acho que o mergulho dentro de si, né, e essa autodescoberta interna é o que realmente vai nos trazer esse enraizamento, né? Que nem eu falo para as pessoas, inclusive em atendimento, olha, o mapa aponta para tal coisa, tem tal potencialidade, né? Eu consigo ver, sentir também, né? E orientar a pessoa nesse sentido. Mas a pessoa tem que jornadear sozinha, né? Ela tem que crescer e evoluir para tu atingir tal missão de vida, para tu atingir tal aspecto. Ela tem que fazer trilhar esse caminho de certa forma internamente, né? Ó, como é que eu vou chegar, né, numa missão que está apontando aí nos mapas, ou uma aptidão que eu tenho, se eu ainda não enxergo isso em mim, sabe? Se eu tenho dificuldade de expressar aquele aspecto, né? Então, é preciso fazer uma jornada interior. Daí eu comecei também, olha, todos os mapas apontavam para um certo aspecto que eu tinha uma potencialidade, né? Então, olha, eu vou confiar nisso, né? E eu comecei a confiar. Legal. E depois, né? Eles vão te mostrando, né? Você foi ali vivendo isso, entendendo, compreendendo que existia um caminho, uma jornada que ela te facilitava, né? Pelo que eu estou compreendendo aí do que você está falando, dos mapas, parece que eles foram te orientando nessa jornada, dessa busca, não é isso? Sim, sim. Paty, desculpa, acho que deu uma cortada aqui por conta da internet. Eu não sei se acho que eu não ouvi tudo. Se puder repetir, por favor. Ah, eu tô falando assim, pelo que você está me falando, parece que esses mapas, eles foram te orientando dentro desse vazio, desses questionamentos que você fazia, não é isso? Exatamente, exatamente. Na Porque, verdade, também, Paty, como eu estava tendo aquelas expansões de consciência e tendo alguns acessos, sabe? Que, ao meu ver, assim, foi um presente, né, de certa forma, da espiritualidade para que eu ampliasse ali minha visão, né? Os mapas, eles iam certificando, dando uma certeza, dando uma firmeza naquilo que eu já estava começando a descobrir em mim, sabe? Então, não foi assim, vou seguir às cegas o mapa, né? sim, Simplesmente os mapas conversaram com aquilo que eu já estava começando a sentir e começaram aprendendo a dar vazão àquilo, né? Por exemplo, meus mapas todos falam de comunicação, né? Então, olha, vou dar um voto de confiança, né, numa coisa que eu já sei que é inata, mas de certa forma tinha várias coisas que estavam me prendendo, me barrando. Tive que fazer um processo, né, de cura da minha criança interior, como eu disse, que inclusive teve algumas situações do passado que barrava, né, a minha expressão mais fluida, né? Então foi um processo nesse sentido, mas meu mapa estava apontando, olha, tu tem uma aptidão, né? Tava, na verdade, confirmando, tu tem uma aptidão nesse sentido, né? Confia nisso, vai em direção a isso que tu vai obter o resultado e um retorno. Porque, de certa forma, não é só a comunicação em si, tem todo por trás dessa comunicação, né? Uma parte afetiva, amorosa, né? Uma facilidade também nessa parte do vocabulário. Então, dá confiança nesse sentido, sabe? E e é ali eu comecei. interessante que uma coisa que você falou, por exemplo, você viu que tinha comunicação, mas ao mesmo tempo você percebe ali algo que te bloqueia. Então você vai atrás disso. Opa, se eu tenho isso que é tão expansivo, tá tão dentro de mim, e por que isso me bloqueia? Então você vai na Exato. cura nesse trabalho. Então é interessante quando você tem uma disponibilidade para alguma coisa, porém você percebe que tem algo que ainda te bloqueia. Como Uhum. eu vou trabalhar para desbloquear isso, para poder fluir isso, uma vez que você sente? Eu acho que os mapas, eles também ajudam muito nisso, da gente perceber algo que às vezes está fluindo em você, mas que você não consegue realmente passar por isso, lidar com isso. E aí É é muito verdade. importante também. Ele ajuda nessa função também que eu vejo do autoconhecimento, de saber em que área que você precisa realmente trabalhar. São minhas Uhum. crenças, é o meu Uhum. emocional, ou tem algo também na parte espiritual, alguma coisa que está me barrando ali, me bloqueando nesse lugar, né? Exatamente, exatamente. E é bem interessante isso, né, Paty? Porque os mapas, né, na verdade, no geral, assim, não só o mapogâmico, que
o mapa principal com que eu trabalho, né? Depois agora estou complementando com astrologia e também com o Uhum. mapa arquetípico, né? Mas eles também trazem, de certa forma, aqueles pontos que a gente tem uma dificuldade. A gente precisa de curar esses aspectos, né? E enxergar essas dificuldades. Claro que precisa ter também uma dose de humildade ali para aceitar, não, de fato, né? Eu tenho aquele aspecto, sabe? Ou preciso de trabalhar, ou se não estou acessando, né? O que isso está querendo dizer a mim, né? Que eu não estou enxergando, que eu não estou vendo. Mas eles sempre também trazem uma devolutiva assim, olha, a gente tem, de repente, algumas áreas, alguns aspectos que trazem uma dificuldade, como no meu caso. Olha, eu tenho uma potencialidade, eu tenho um sol, digamos assim, nessa parte que fala da comunicação, né? Um brilho nessa parte. Mas o que está me travando, né? O que me impede, seja alguma coisa do passado, geralmente é do passado, da criança interior, né? Então tinha algum aspecto, de fato, tinha outras espirais, né, do mapogâmico que estavam apontando para uma certa dificuldade de um bloqueio nesse sentido, mas não necessariamente com a comunicação, mas da minha expressão mais autêntica e genuína, né, que daí eu fui fazendo essa cura, esse processo. Aí, claro, eu usei de várias outras terapêuticas, mas uma coisa que é importante assim, entender no mapa, ele é um grande orientador, né, ele dá um rumo, inclusive mostra muito da nossa missão de vida, que está associada aos nossos dons e aos nossos talentos, né, porque é onde a gente tem esse dom, essas virtudes, esses talentos já desenvolvidos, é por ali que é o nosso caminho, né? É bem a parábola dos talentos, né? Aquele que tinha 5 talentos, né? Foi dado 5 talentos a ele porque ele tinha aptidão de trabalhar com aqueles 5 talentos. Ele usou desses 5, barganhou com esses 5 talentos e adquiriu novos 5 talentos, né? Ele utilizou através do potencial dele, ele focou no potencial, na luz, e a partir dali, né? Ele entregou à sociedade, ele fez essa entrega e de certa forma voltou também a ele, né? O crescimento em que ele ficou com 10 talentos agora, né? E por mérito dele, por crescimento. E aquele que tinha um enterrou, né? Aquele seu talento e foi dado aquele que mais tinha, porque aquele que mais tem vai ser dado, no sentido assim, de que aquele que mais tem, né, mais cumpriu com a obra de Deus, ou seja, aplicou os seus talentos para o bem. Acho que é importante também a gente Uhum. esclarecer isso, né? Sim. É uma aplicação, mas é que a gente também direcione para o bem, para as leis divinas, para as leis cósmicas, para a lei universal, que é o amor, que é o bem, que é a fraternidade e todos aqueles aspectos, né? Mas, de fato, o mapa também ele apresentava onde eu tinha dificuldade, o porquê que vinha tal insegurança, por que vinha tal aspecto, o que precisava ser curado, né? O meu era muito nítido, assim, olha, você tem uma cura com a criança interior de fato, né? Inevitável, com algum aspecto pai e mãe ali. E foi através disso que foi brotando mais genuinamente a minha essência, né? Na verdade, desbloqueando, como eu disse, naquele processo de despertar que eu tive, eu tive muita dificuldade no início de lidar com aqueles processos que estavam justamente barrando com que eu tivesse uma maior expressão da minha essência, que já estava vindo. É como eu disse, eu fui presenteado com alguns acessos, assim, que eu digo, né, expansão de consciência, uma visão mais ampla, sabe? Alguns estados interiores, assim, que a gente sente, que a gente é muito mais amplo, que existe algo pulsando muito maior dentro de mim, só que eu não conseguia manter aquele estado, né, perene, né, até porque eram estados mais elevados, precisava de uma limpeza profunda. Tá dando deu uns delay aqui. Mas tá dando uns delay ali, mas vamos aguardar. Agora sim. E ainda precisa, de certa forma, de uma limpeza, né? Porque a gente está aqui justamente nessa densidade, nesse planeta Terra, justamente para fazer esse processo de autoconhecimento, para evoluir, né? Acho que e de compreensão compreender que a gente está aqui encarnado para a nossa evolução, né? A nossa evolução é cada vez mais crescer numa entrega amorosa, né? Num amor incondicional em detrimento da nosso próprio egoísmo, de certa forma, né? E de tudo aquilo que barra a nossa expressão mais autêntica, né? Uhum. Então eu vi, olha, essas situações, esses processos, esses estados, essas expansões de consciência, mas de certa forma não conseguia manter. Enxerguei muita coisa assim, de uma maneira muito mais ampla. Aí depois voltei para a realidade e foi aquele choque. Tá, agora vamos trabalhar, né? Porque tem muita coisa aí a ser limpa. E por mais Legal. que eu trabalhe por... Diga. Pode falar. Não, isso que você falou é muito interessante, porque assim, me conta um pouco da sua experiência. Como que você percebe assim, quando você faz a devolutiva desses mapas para as pessoas, como que você percebe que elas conseguem trabalhar numa forma de se melhorar, de abrir um pouco a expansão de consciência acima daquilo que ela tá vendo, que você está
mostrando para ela no mapa dela. De que forma com que você vê hoje isso possibilitando mesmo essa jornada dela numa consciência e sem entrar num choque de Uhum. realidade ou mesmo num travamento ali de que passo seguir. Você entendeu a minha pergunta? Acho que sim. Eu acho que eu vejo assim que a minha linguagem, né, que também tem os mapas existem astrólogos, existem ogancias, né, que são pessoas que trabalham com mapogâmico e assim por diante. Só que cada um tem um perfil, uma maneira de tratar, né, para trazer essa abordagem. É, A por isso que eu estou te minha, perguntando, é uma área muito diferente da minha. A minha eu consigo perceber em que aspecto, em que corpo que ele está. Se eu percebo ali um aspecto, como você disse, da depressão, então eu vou uhum, procurar ali, vem de uma crença, vem de uma memória de infância, de um uhum, sentimento, ou vem de uma questão mais espiritual. Então eu vou trabalhar esse aspecto com ele, sistêmico, sim. espiritual, energético. E os mapas? De que forma os mapas vão mostrar isso para a pessoa e com que forma que você trabalha com ela para ela poder se conectar com esse lugar? Entende? Uhum, Como que você faz entendi, a entendi. orientação para ela? Claro, nos mapas, sabe, Paty, eu foco muito na luz da pessoa, né? Isso não significa que eu não trabalho o restante, mas eu foco, olha, tu tem muito potencial, vamos focar nessa parte, né? Trabalha, enxerga isso em ti e vai em direção a essas virtudes que tu já tem. Mas ao mesmo tempo, quando eu vou trabalhar as sombras da pessoa, olha, de repente tem algum aspecto familiar aqui, né? A situação, por exemplo, como que tu lida no namoro e relacionamento, que coisas que tem que ser vistas, eu também dou a saída para ela, olha, de repente né, eu indico, dependendo da posição do mapa e de como é que está a expectação ou como que está o mapa no geral da pessoa, eu indico, olha, de repente para essa posição é importante, né, caso tu ainda sinta reverberando essas situações, fazer uma constelação familiar. Então eu indico terapias também para que auxilie a pessoa a fazer as suas curas. Eu consigo enxergar através dos mapas um panorama mais geral. E minha linguagem também não é aquela linguagem destrutiva, sabe? É uma coisa, né? Porque de certa forma essa é uma busca interior minha, né? Muitas vezes eu sou muito perfeccionista comigo mesmo, né? Me cobro muito e eu, no atendimento assim eu busco trazer essa leveza para a pessoa. Olha, você está enxergando tal aspecto, né? E não tem problema. Agora é importante que tu trabalhe para que isso não barre a tua expressão genuína da tua essência e fala quais são os aspectos, né? O que tal posição está mostrando? Daqui a pouco é uma dificuldade de se enxergar positivamente, daqui a pouco é uma carência, daqui a pouco é uma insegurança, né? Como curar isso? De repente isso está associado à tua criança interior, dependendo da OGAM, por exemplo, do mapogâmico, então tem uma expressão, né? Daqui a pouco fala da criança, daqui a pouco fala sobre um aspecto de ser, né? E como envolver, trabalhando sem segurança interior, da onde outras ferramentas para se curar. Porque como eu disse, né, de certa forma, um mapa muito grande, tu vai te colocar no prumo de novo. Mas agora, para tu alcançar, né, o teu topo, digamos, isso em qualquer técnica terapêutica, a gente precisa de jornada de arte, não pode se ancorar, né, fiz só o mapa gâmico, fiz só uma constelação familiar, fiz só isso e já resolveu minha vida. Não, existe ali toda uma jornada que a gente tem que estabelecer, né, uma jornada de vigiar e orar o tempo todo, esse autoconhecimento constante, práticas, né, espirituais, práticas físicas, é um combo, né, modificar os nossos hábitos também é necessário para que daqui a pouco a gente não volte, né, uma ancoragem num sentimento mais elevado, né, para que não volte aos sentimentos passados, e se voltar, o porquê que está voltando, por que está reconhecendo. Então, existe uma jornada além dos mapas, né, que eu também estou para fazer um processo, uma turma, né, associado à jornada do propósito, que eu vejo que é muito um caminho que eu busquei e eu vejo que é uma caminhada, né? É uma caminhada, não tem como um mapa te trazer tudo aquilo que tu precisa, né? Ele vai te dar uma grande orientada, ó, de repente trabalha nessa área, né, nesse entorno, nessa missão de vida, né? Ele pode te trazer assim uma especificidade, óbvio que ele não vai falar assim, tu vai trabalhar com direito na área criminal, então assim, não, né? Ele vai te trazer um aspecto mais geral, mas daqui a pouco tu tem uma energia para trabalhar com equilíbrio, com justiça, né? Tem uma facilidade nisso, tu tem um dom, daqui a pouco tu pode trabalhar nesse sentido. Pode, né? Isso depende muito, né, do interior e da autodescoberta da pessoa. Por exemplo, nenhum dos meus mapas falava que eu ia trabalhar com mapa especificamente, mas falava que minha linha é a parte psicológica, a parte espiritual, o ocultismo, a ancestralidade, aquilo que está
velado, oculto também, né? Fala também de arqueologia e esses aspectos. E tanto que a ferramenta que eu trabalho hoje está associada aos druidas, né? Que não é tão conhecida. Então eu fiz uma união e eu descobri essa ferramenta que auxilia com que eu passe também os meus dons, né? Através da sabedoria, do conhecimento que eu tenho, eu busco auxiliar a pessoa através dos mapas, né? Então, mas existe, né? Por parte da pessoa, tá? Compreendi, enxerguei, né? Vi quais são os aspectos que eu preciso de curar, vi quais são os aspectos que eu preciso, os meus potenciais também, né? Agora basta a pessoa também jornadear, é claro, eu estou sempre dando um auxílio no pós-mapa, se a pessoa vem me perguntar, vem me pedir, né? Eu também faço esse auxílio pós e fico, deixo aberto, né? Sempre que as pessoas sentirem necessidade me chama que eu acabo dando uma orientação nesse sentido, mas precisa da nossa parcela, de certa forma, de autorresponsabilidade, né? Para que a gente jornadeie ali, cresça, evolua, né? A gente precisa de caminhar, não tem o que fazer, a jornada vai acontecendo justamente conforme a gente vai caminhando, confiando, trabalhando nossa insegurança, trabalhando tudo aquilo que precisa ser trabalhado, né? E ao mesmo tempo colocando e aplicando os nossos dons, nossos potenciais, nossos talentos, que o mapa traz assim uma confirmação geral de tudo isso e ao mesmo tempo te coloca num confia Cortou. no aspecto, tu tem um potencial e tu tem tais coisas para curar e te foca, daqui a pouco tu vai ter um retorno, né? Faz o teste, vê o que que tu sente, vê o que tu acha. E geralmente, né, não é só no que a gente estava conversando antes, não é só no plano mental, porque aquilo que eu falo para a pessoa muitas vezes vem como confirmação, caramba, sabe, é isso, de fato é isso, de fato eu tenho esse potencial, então confirma, né, aquilo que a pessoa está precisando de confirmação, esse condão também de confirmação, sabe, daquilo que a gente traz. Como eu disse, os mapas, eles confirmaram muita coisa que eu já estava começando a sentir e estava de uma maior certeza, né? Os mapas não, é teu mapa de nascimento, natal, né, da tua energia de nascimento, que é muito daquilo que a gente traz também de outras vezes, tem uma energia associada a isso, né? Tem esse rumo, esse roteiro e tá ligado aos teus potenciais. Também tem também tem esses seus aspectos confirmando isso, né? Para que seja feito, para que a gente enxergue isso que precisa ser feito, né? E também essa jornada mais orientada, mais assertiva, digamos assim. Tem uma pergunta aqui, que eu acho, quer ver? Ela pergunta assim, Gu, como você vê a questão dos mapas para os bloqueios relacionados às vidas passadas? Os mapas, eles trazem um bom panorama, principalmente, né, que eu trabalho justamente com os mapas chamado mapa natal, né? Porque de certa forma o mapa orgâmico e o mapa astrológico também, a gente pode ter acesso ao mapa astrológico, o mapa natal. E, claro, né, essa aqui é a minha opinião, minha visão, mas esses Hum, mapas de numerologia de nascimento, ele traz muito daquela tua energia passada. Se parar para pensar, né, inclusive lá teve alguns guias e mentores que falaram assim, a gente vem exatamente como a gente veio na última encarnação, né? Então, de certa forma, a gente traz muitas tendências, porque é aqui no plano mais denso que a gente consegue trabalhar aquilo que precisa ser trabalhado, diminuir aqueles hábitos negativos para dar posição aos hábitos mais positivos, nos realinharmos, né, nesse sentido. Então, de certa forma, o mapa traz um panorama. A gente não vai nascer, por exemplo, né, num momento que não condiz com a nossa verdade interior e com aquilo que a gente já vive, com a nossa sabedoria e com aquele momento que é o melhor momento para a gente estar ali, ao mesmo tempo, trabalhando os aspectos que precisam ser trabalhados, os nossos aspectos, por exemplo, e ao mesmo estar entregando, né, o nosso potencial e a nossa luz. A gente não nasce, né, no momento errado. Tem um planejamento reencarnatório antes de nascer e ele é perfeito. Né? Esse planejamento, inclusive, passa pelo nosso livre-arbítrio, né? E junto com os mentores, a gente vê qual que é a melhor época, a gente vê as posições dos astros, né? Tem toda essa composição da astrologia, o que vai ter de influência naquela época de nascimento, naquela hora exata, né? Justamente para que espelhe aquela energia exata nossa que a gente já traz de vidas passadas. Então, sim, os mapas eles trazem muito uma visão, né? Se a gente tiver um bom olho para enxergar ali aquilo que ele está trazendo, daqueles bloqueios, inclusive, de vidas passadas, né? Através, por exemplo, do mapa astrológico, de aspectos, de posições não tão positivas ali que podem estar mostrando, né? De acordo com o mapa de cada um. Inclusive, o próprio Emmanuel, né? Através do Chico Xavier, no livro O Consolador, se não me engano, é questão 140 e 141, ele pergunta, né? E sobre a astrologia, ela tem sua ela é verdadeira? Daí o Emmanuel responde, não, ela tem a sua razão de ser.
E se ela não é boa, né, isso significa, é sinônimo de labuta, sinônimo de luta. Nessa encarnação, luta no sentido assim, não de briga, né, mas de um trabalho interior a ser feito. Se ela não favorece, né, então é porque tem algum trabalho mais profundo a ser feito. E Como se ela tivesse, faz jus. né? E aí você já vem com alguns aspectos astrológicos que vão te dificultar um pouco, né? Não Isso, dificultar, mas vão fazer com que você realmente lide melhor com aquela situação dentro uhum, daqueles aspectos ali de dentro do seu mapa, né? Eu vejo exatamente. muito isso. O universo é muito perfeito, né? Muito, Nós que nos perdemos muito desconectando com essa sabedoria, né? exatamente. Porque eu adoro os mapas. Eu acho que tá aí, é um guia, é um orientador para nos conhecermos melhores, com as nossas características, tanto positivas quanto não tão positivas, onde nós podemos nos perceber de uma forma de observação mesmo. Sempre quando você dá Exatamente. foco, observa uma coisa, você tem uma consciência mais ampliada para aquilo. Então, realmente vão ser orientadores e guias mesmo para que a gente possa realmente estar nos conhecendo melhor, estar percebendo a nossa sombra, aonde a gente pode realmente fluir de uma maneira mais leve, mais orientada também, até mesmo mais consciente dos nossos aspectos, não é isso? É verdade. E se parar para pensar, né, falando, por exemplo, do mapa astrológico, naquele momento e hora exata que a gente nasceu, o dia, né, ele tem uma energia específica, ele estava com do mapa astrológico, mais especificamente, que o pessoal conhece mais, com quadraturas, com trígonos, né, mostrando exatamente um espelhamento daquilo que a gente traz dentro de nós, né, e de certa forma, nessa encarnação a gente tem uma missão, assim, maior, no saber desenvolver com maior plenitude tal aspecto, ou tal virtude, ou tal arquétipo, né? Então, por isso que de repente, numa próxima encarnação, a gente venha com, talvez a gente venha com um mapa muito diferente, que a gente veio trabalhar outros aspectos desse ser integral que a gente vai se tornando ao longo das encarnações, né? A individuação é trazer tudo aquilo que está seccionado, separado para dentro de nós, para se tornar esse ser único, né? Uníssono. Então, de certa forma, nesse momento que a gente nasceu, falando da astrologia, por exemplo, traz exatamente aquilo que a gente tem uma dificuldade, aquilo que a gente veio trabalhar, né? E isso é sinônimo, querendo dizer o Chico Xavier, de labuta, de luta, mas no sentido assim, de compreender o verdadeiro significado. Daqui a pouco uma pessoa tem uma dificuldade muito grande de perdoar, né? Uma pessoa muito rancorosa. O mapa dela vai mostrar aquilo, né? No sentido assim de que aquelas energias, aquelas influências estão espelhando exatamente o que a pessoa traz. E ao mesmo tempo ele não vai, isso não é punitivo, né? Ele simplesmente está, olha, tua condição, tua consciência está nesse nível, né? Tu vai nascer nesse momento, nessas condições, para que tu faça o trabalho de correção ou reajuste, correção no sentido assim de alinhamento com a própria essência divina, né? Só que ao mesmo tempo o mapa vai mostrar, olha, tu já tem um potencial adquirido, já tem uma facilidade daqui a pouco com comunicação, por exemplo. Imagina quem por merecer e fez, entregou o melhor que ele tinha, entregou com amor. Numa próxima vida não faz sentido ele vir com um mapa dificultoso, né? Com o mapa botando ele para baixo, não. Acho que o mapa dele provavelmente seja um mapa esplendoroso nesse sentido, né? Uma pessoa magnânima, magnífica. Então, se uma pessoa está com um mapa muito positivo, né? Então ela já traz por mérito, né? Por crescimento, aquilo já bem desenvolvido, né? Isso não significa que não vai ter desafios. Isso não significa que não possa cair. Depende muito da índole, do caráter, da força interior, né? Da sabedoria, do amor, de todas essas virtudes divinas que tem dentro de nós, daquilo que a gente já conquistou, mas de certa forma, se a gente, poxa, eu já consegui numa vida passada, já me comuniquei bem, já tentei trazer o melhor possível dentro da comunicação, fui verdadeiro. Olha, na próxima vida, provavelmente tu já venha com esse dom, com essa aptidão já bem desenvolvido. Vamos desenvolver outros aspectos, né? Mas ali vai estar bem aspectado. Olha, tua comunicação é tranquila, sabe? Tu tem uma facilidade nesse sentido. Isso foi conquistado, isso foi angariado. Então, os mapas vão mostrar isso, né? O mapa orgânico e o mapa arquetípico já tem uma eu já consigo ver uma união maior no sentido assim que eles estão associados às virtudes e aos arquétipos, né? E a gente vem com alguns arquétipos regentes assim de missão de vida, justamente para o nosso desenvolvimento, né? Como eu disse, e muitas vezes está muito associado a uma dificuldade que a gente tem no nosso interior, né? Porque é justamente desenvolvendo aquele arquétipo e crescendo naquele arquétipo, então, que a gente vai ter uma maior expansão do nosso ser, né? Uma maior integralidade. Então, tudo tem um porquê, tudo é muito bem encaixado, né? E eu fui enxergando isso Eles se através do completam, meu desenvolvimento né? antes. Esses dois.
acabam se complementando, né? Complemento os três, né? Hoje em dia eu estou fazendo atendimento com os três junto, né? O mapogâmico, o arquetípico e o astrológico também já estou juntando assim, já estou conseguindo fazer essa junção, sabe? E é bem legal porque enriquece também o trabalho, né? E com o tempo, né? O que eu ia falar mesmo? Eu esqueci, mas pode. Gu, aqui tem uma pergunta assim, como Fala, são fala. feitas? Como que é a sua sessão? Como é que você trabalha hoje com esse... São duas maneiras que eu faço a entrega, tá? A primeira é somente o livro, que eu faço um livro também para as pessoas, né? E qualquer uma das entregas tem esse livro junto, né? E o livro são no mínimo 70 páginas, é um livro Uh! completo desse autoconhecimento. Tá travando? Não, eu só falei, 70 páginas. E, então, tem só o livro e tem também o livro e os atendimentos. Ainda em torno de mais ou menos umas 2 horas cada atendimento, 1h30 a 2 horas, né? Só que o atendimento complementa muito, porque tem toda a inspiração, tem todo o conhecimento por trás ali dos mapas, né? Então, por eu ter estudado, ter vivido, é isso que eu queria comentar antes, né? De certa forma, essa completude também vem através da minha própria vivência em cima dos mapas, sabe? Eu busco viver a fundo aquilo que o meu mapa está trazendo. E eu vejo que isso só traz resultado na minha vida, só traz um resultado positivo. Tá falhando um pouco, Gu. Tá falando, né? Mas vou retornar. Né? O que eu ia comentar antes que eu tinha esquecido é justamente que essa completude que eu fui atingido dessa forma, né? Ao longo vem. Tá cortando um pouco. Tá chovendo muito aqui. Tá cortando um pouco. Tá chovendo muito aqui. Acho que é a internet. Tá Voltou. ouvindo agora, Paty? Voltou agora. Maravilha. E, Fez aí, pessoal. quando eu fui vivenciando o mapa, o meu mapa, de certa forma, dando vazão e acreditando naquilo que ele estava dizendo, né? Claro, porque já estava ressoando com o meu interior, como eu disse, né? Já estava enxergando aquilo dentro de mim. Não foi um acreditar cego, assim, nesse sentido. E ao mesmo tempo, trabalhando aqueles aspectos, eu fui vendo que eu fui me alinhando, sabe? Eu fui me trazendo uma interior, inclusive dentro do meu trabalho, por exemplo, né? Dentro da minha missão de vida, fui enxergando. Então, através da minha vivência, eu fui trazendo uma certeza com relação a essas ferramentas, sabe? Essa ferramenta, o quão importante que ela é, e de certa forma, e o conhecimento que ela traz ali nesse sentido, né? Acho que era isso que eu queria comentar aquela hora que eu tinha esquecido. Mas voltando, então, eu faço os atendimentos que são em torno de 2 horas cada um desses atendimentos, né? São 2 atendimentos e no último eu entrego, então, o livro. Só que ele complementa muito aquilo que está escrito, né? Porque às vezes, inclusive os próprios druidas, que tem um dos mapas ali que é druídico, né? O ogâmico, eles usavam muito da oralidade para passar adiante o conhecimento, né? Então a oralidade faz muita diferença. É muito nítido, inclusive, das pessoas que recebem o mapa, sabe? O retorno que vem depois das consultas é muito diferente. Né? Fica muito mais fácil de compreender aquilo que está sendo dito, porque eu também faço os links, né? O que tal área da vida está trazendo em relação à outra? O que cada uma está abordando? O que cada uma tá trazendo ali nesse sentido, né? Fazendo essa junção sobre esses vários aspectos, porque daí tem todo um panorama mais geral que eu consigo enxergar e ver, e também a própria intuição e inspiração ali vai atuando ao longo dessas consultas, sabe? Então fica bem diferente. Mas se for com atendimento, são 2 atendimentos, são 2 consultas, em torno de 1h30, 2 horas, e mais a entrega do mapa, ou somente o livro, né? Mas isso varia conforme a pessoa. E também para algumas, né, que têm muito essa vontade e buscam esse realinhamento, e muitas vezes não têm condições, eu também tenho um preço de acessibilidade, né? Inclusive pro atendimento com as 2 consultas, né? Eu também faço para as pessoas que estão nessa busca maior e estão vendo os mapas ali como uma maneira assim de se encontrar de certa forma, né? E que acabam me pedindo e fala que não tem muitas vezes essas condições, eu acabo fazendo um preço de acessibilidade que eu acho que é bem interessante, sabe, para que as pessoas também tenham esse acesso. É um trabalho muito muito rico. E por que eu falo que é rico, né? Nesse sentido, porque É, Gustavo, não vê. oi? Eu não tinha ouvido mapas. O astrológico, Sim. não que o outro Seja. Uhum. quanto, mas como foi
os mapas, como que é? Como que foi a minha descoberta pelo mapa, do mapa orgânico principalmente, né? Claro. O mapa orgânico, como eu disse, foi naquele momento que eu estava buscando assim, o que de fato eu vim fazer, sabe? Que isso sempre, depois do meu despertar, na verdade, desde pequeno, assim, sempre foi uma indagação minha, né? Uma dúvida. E, de certa forma, eu vejo que o meu trabalho, o meu processo hoje com o meu trabalho é justamente ajudar as pessoas a se encontrarem, né? A trazer um rumo e se encontrar com o seu propósito, principalmente dentro do trabalho também, né? Não só no trabalho, porque nós temos várias outras áreas da nossa vida, né? Familiar, a parte de trabalho, a parte afetiva e a parte social, né? São as quatro posições da mesa equilibratória humana ali. E sempre foi uma dúvida, assim, e eu não tinha uma certeza daquilo que eu gostava de fazer. Eu tinha uma ideia de alguns potenciais, algumas facilidades, mas eu não olhava muito para minha parte emocional e porque eu gostava de fazer, né? Então, tanto que eu me formei numa área que eu tenho uma facilidade, né? E um potencial, mas não era uma área que eu gostava, né? Mas não sentia aquela expansão, até porque eu estava desassociado com a minha missão de vida, de fato, né? Que é trabalhar com a comunicação, com as pessoas, ajudando elas a se encontrarem também nesse sentido, né? Eu sempre tive facilidade com as exatas, tanto que eu me formei em engenharia civil, também ali na Federal do Rio Grande do Sul, né? Então tenho essa formação. Hoje em dia eu trabalho com uma parte totalmente diferente. Então, para tu ver tamanha desassociação que eu tava, né, do meu centro, da minha essência, nesse sentido. Então, foi uma busca muito grande. E nesse despertar, quando eu estava nesse processo de dor, né, uma das coisas que eu buscava muito, inclusive eu pedia ao alto, assim, qual que é a minha missão, o que eu vim fazer aqui, um esclarecimento nesse sentido. Então, uma das coisas que eu indico muito, inclusive na jornada do propósito que eu faço também, e sempre deve ser nesse sentido a oração, o pedir, né, bate na porta e ela será, vai se abrir a ti, né? Jesus já disse. Então, é importante a gente ter essa humildade de pedir, inclusive, né? E daí eu pedi, nesse sentido, assim, eu fui buscando ferramentas, né? Daí eu encontrei o mapa Maia, com o Tzolk'in, os Kins, né? Também naquela época, que eu adoro também. Encontrei astrologia. E pesquisando no YouTube, né? Sobre missão de vida, apareceu um vídeo sobre o mapa Ogami, que é interessante que foi um dos primeiros que apareceu, né? Dentre todos esses mapas, foi um dos primeiros que apareceu, que é um mapa totalmente desconhecido. Inclusive foi ele é um youtuber, mas ele é um educador, na verdade. Né? Youtuber eu digo porque ele também tem um canal no YouTube, mas ele é educador, o Yuri Levi, né? E a Poloniello, inclusive eu fiz o meu mapa com eles, né? Naquela época. E já me encantei pela de certa forma, estava no meu caminho, né, aquilo. Aí eu nem tinha recebido ainda o meu mapa orgânico e já me inscrevi para a turma, né, para fazer as aulas do mapa orgânico, né, que daí eu fiz Puxa, quase que um ano e meio ali de curso. Não tem problema. só um minuto, já volto. Enquanto isso, se quiserem mandando perguntas, estou aqui para responder também. Quando vai ter curso, Dilma? Sobre o mapa orgânico em si, sobre os mapas, não sei. Acho que não vejo muito esse como meu caminho no momento, né? Eu utilizo mais como ferramenta terapêutica. Quem sabe um outro mapa mais autêntico no futuro. Mas vai ter sim cursos, mas mais associado assim a esse alinhamento com o propósito, né, no futuro. E que vai muito além dos mapas, né? O mapa vai ser um alicerce ali para essa descoberta desse propósito maior. Porque como eu disse, né, de certa forma a gente não existe uma caminhada e uma jornada, né? E eu consigo através do mapa orientar a pessoa, trazer uma orientação, como eu disse, dentro dos potenciais, dentro daquilo que ela tem uma dificuldade e ao mesmo tempo ela precisa de uma jornada maior, né? E eu também tenho uma certa compreensão, né, através de muitos estudos dentro dessa parte do propósito também, que foi uma coisa que eu busquei muito, né, de ver como é que a pessoa faz para alcançar também uma certa maestria nesse sentido, né, ao longo do tempo. E como eu disse, né, eu mesmo estou nessa busca, assim, porque o propósito não pode ser destrinchado numa frase só, né, é uma busca, é uma jornada constante, né, e conforme a gente vai expandindo a consciência, a gente vai crescendo, evoluindo, a gente vai mudando de certa forma esse propósito, né, são outras situações que vão se apresentando, inclusive novos desafios, justamente para que a gente entregue. Né? Olha, tu expandiu a consciência, tu cresceu, tu está evoluindo, tu pode fazer uma entrega maior, né? Então esses propósitos também vão se alterando ao longo do caminho. Mas nós temos uma parte central, um cerne, uns potenciais, que é importante que a gente siga. Então vai ser uma junção, né, dos mapas junto com toda essa jornada que é necessária, né? Gu, tem Respondendo uma das mais, perguntas mais aqui, legal. Vai
Legal, vai responder. Aí você já Aí você já né? viu, Tô só né? Tô só menino. não tem problema. Vou só dar um Vou remédio. dar um remédio. Não tem problema, Paty, não te preocupe. Bom, Tá bom. Gu, qual mapa você indica para começar essa busca? Olha, eu indico o mapogâmico. O mapogâmico, ele é muito certeiro, muito preciso naquilo que ele traz, né? E ao mesmo tempo, tô lendo as perguntas junto, e ao mesmo tempo ele traz um panorama geral, de certa forma, das curas que a gente tem que fazer dentro de nós, né? Na verdade, eu indico qualquer mapa, mas o mapogâmico e o astrológico também, nesse sentido. O mapa arquetípico já é uma coisa mais profunda, assim, sabe? Eu já indicaria num pós. Mas junto com o mapogâmico eu entrego o mapa arquetípico também, tá? Porque o mapa arquetípico ele vai trazer o teu arquétipo regente atual no hoje, né? São aquelas virtudes e aquilo que tu está buscando no momento. E também o teu arquétipo de missão de vida, né? Que é muito importante que a gente saiba, como eu disse, geralmente é aquele aspecto que a gente tem que trabalhar e no momento que a gente vai em direção a esse arquétipo de missão de vida, a gente tem uma expansão e uma satisfação interior, né? Então a gente descobrir esse arquétipo de missão de vida é muito bom e muito importante, porque ele que vai trazer a compreensão das virtudes, dos valores, das características, a atuação nossa, né? Porque é importante a gente reconhecer, mas a gente precisa de aplicar, mas no momento que a gente aplica e vai em direção, e geralmente é onde a gente tem um pouco de dificuldade, a gente vai se dilatando, digamos assim, a gente vai crescendo, evoluindo. Então, saber o arquétipo de missão de vida é muito importante. O mapa ele traz uma junção disso, né? Porque ele está muito ligado também ao mapa arquetípico, ao meu ver, né? Isso aqui é mais uma opinião minha. Então, traz uma junção dos dois. Então, acho que de início eu indicaria o mapogâmico, assim, nesse sentido, porque ele vai trazer um panorama geral. Daqui a pouco, tu quer trabalhar com... Tu tem que ver as tuas curas, tem alguma coisa te bloqueando, o mapogâmico talvez ele vai te mostrar com muita precisão, olha, trabalha a tua criança interior, trabalha teu aspecto, sabe? Dá uma olhada nessa parte do relacionamento, dá uma olhada nesse seio familiar, né? Ver que se não tem alguma coisa te travando, ele vai te trazer pontos específicos. Daqui a pouco tem algumas curas também interiores, o mapa ele vai preciso nesses aspectos, sabe? Então, para quem tá... E também o mapogâmico, para mim, é incrível nesse sentido, né? Mas um mapa astrológico, qualquer mapa, na verdade, é importante que seja feito com seriedade, né? Um profissional também sério, né? Que busque realmente fazer uma entrega amorosa e auxiliar outra pessoa, porque de certa forma existem vários tipos de terapias e várias pessoas que trabalham com mapas, por exemplo, né? Que a gente tenha, se a gente... deu uma travada de novo. Cortou, Cortou, Paty? mas Tá ouvindo? cortou, mas tá voltando agora. Voltando agora. Alô, eu tô te ouvindo, acho que cortou, congelou minha imagem, né? Sim, congelou só a imagem, Sim, mas congelou sua imagem, mas... tô de olho fechado. Tem uma coisa Tem uma coisa que eu fiquei que eu também. fiquei Ele é também. Gustavo, Ele estava vai vai trabalhando, como trabalhando, como tá em tá em longas longas distâncias assim. distâncias assim. Paty cortou. Desculpa, não consegui te Você tá me compreender. ouvindo Você tá me bem? ouvindo bem? Agora melhorou. Tá. Tá. Esse ele é Esse ave, ele é de acordo com a pessoa de acordo com a vai pessoa vai se trabalhando, se trabalhando, andando, como que ele é? como que ele é. Porque tem, por exemplo, no Teremos... mapa, por exemplo, no mapa, tem um mapa trans, meio sim, e esse. Como que ele como que... né, o mapogâmico... que pena que congelou a imagem, né? Não voltou ainda, né? não, Não. Pois é. Tá engraçado com o olho fechado. E agora? Será que eu coloco outra internet? Aqui, vamos ver. Vou tentar rapidinho aqui, tá, Paty, antes de te responder. Vamos ver se funciona. Paty, tá dando. Tá dando O Gustavo o Gustavo lá. lá. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo Eu estou me ouvindo com eco. com eco. E agora? Agora? Não, ainda estou com eco, né? Ainda não, ainda tô com eco, né? Porque eu ouço duas vezes. Eu ouço duas vezes. E agora? Tá Não voltou? dando A minha imagem que não voltou, eu tô te ouvindo bem agora, mas a imagem tá travada, né? Deixa eu fazer uma coisa aqui. Baixa o seu volume, Gu. Eco. Veja se abaixou um pouquinho o seu volume, Gustavo. Veja se abaixou um pouquinho o seu volume, Gustavo.
Meu volume tá muito. Tá me pedindo pra baixar meu volume, tá muito É, alto? pra eco, baixar o volume. Eu não Ah, sei porque tá dando pra... Meu ainda tá com eco. será que melhorou agora? Baixei meu volume aqui. Se a gente tentar entrar e sair, O Eca no Gu. Voltou. É, acho que eu. vamos É entrar, no Eca no meu. vamos Quer que eu saia sair? e tu me manda o convite de novo? Mano, então pessoal, vamos entrar e sair de novo, tá?